No nosso telaço do Tá Na Área. Gabriel, boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. Plano A para substituir o Diniz era o Renato Gaúcho, mas parece que não vai acontecer, não é isso, amigo? Bem-vindo. Obrigado, Bené. Oi, Eric, oi, Ana, todo mundo que está nos assistindo. Pois é, o plano A era o Renato Gaúcho, era o nome de preferência do Pedrinho, do Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, mas realmente não houve um acordo entre o Cruzeiro e o Renato. Nessa tarde eles chegaram a conversar novamente. Não houve o acordo entre as partes e, nesse momento, a gente apurou que a situação realmente é considerada irreversível, não devem se voltar a se falar. E, realmente, o Cruzeiro já começa a partir para outros nomes aí no mercado, mas, de fato, o Cruzeiro tentava bastante o Renato Gaúcho. A gente tinha apurado que o Renato também queria trabalhar no Cruzeiro, ele tinha vontade de vir treinar no Cruzeiro, ele já tinha jogado pelo Cruzeiro também, mas realmente não houve um acordo entre as partes e o Renato, nesse momento, continua sem clube, né? E o Cruzeiro também continua sem técnico. O Renato até foi, né, um nome muito buscado por clubes que buscavam treinadores no fim de 2024, mas não fechou com o Santos, com o Vasco também foi um nome que foi procurado. Eu achei que dessa vez fosse acontecer no Cruzeiro. O Renato tem uma história bonita como atleta lá. E o que tinha de diferente também, eu acho, Eric, é que no Cruzeiro, acho que o material humano dá mais possibilidades. É o tipo de vestiário, né, que ele gosta, né? Exato. Os caras grandes, pesados. Os medalhões, né? E ele sabe lidar com esse tipo de jogador, de atleta, né? Eu achei que dessa vez fosse dar casamento, Renato e Cruzeiro, de verdade. Porque ele até fala, ele emite até um comunicado oficial naquele momento que ele queria dar uma pausa. Depois de uma saída do Grêmio, enfim, de uma reta final difícil ali com o Grêmio. O Grêmio brigou na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos, no meu entendimento, acho que quando chegasse o Cruzeiro e desse essa oportunidade para ele no começo da temporada ainda, né? Porque, de certa forma, joga a pré-temporada do Diniz no lixo com essa demissão que a gente já imaginava que acontecesse até desde o ano passado. No Cruzeiro ele teria um elenco superior, pelo menos naquele momento a que o Vasco e Santos ofereciam para ele, mas, enfim, não chegou a um acordo e o Cruzeiro segue para essa busca agora por técnicos e a gente vê nesse momento, né, Ana, até o Botafogo passa por isso também, aquelas listas mais variadas, né? Um cardápio, eu quero uma lista de treinadores. Um não tem nada a ver com o outro, né? É uma lista de treinadores disponíveis no mercado nesse momento. Que mostra que os clubes, eles nunca têm avaliação técnica, né? Fazendo um paralelo, quando a gente ouve dirigentes fazendo análise técnica do treinador, como a gente viu o Boto do Flamengo, a gente não tem isso muito aqui no Brasil. A avaliação, ela é puramente dar resposta e ganha logo aí para... É isso que eu quero, não importa como você joga, se o meu elenco combina ou não com você, porque, por exemplo, o Diniz, o elenco do Cruzeiro nunca combinou com o estilo do Diniz. E depois as contratações também. Outro modelo de jogador em relação ao que ele pensa como futebol. E agora, ouvindo o Eric, esse elenco do Cruzeiro é a cara do Renato. Várias opções ofensivas do jeito que ele gosta, jogador de lado, jogador de força, jogadores cascudos, acostumados, né, com momentos difíceis. Jogadores de personalidade no banco, fora dele, campeões. Então, assim, é um elenco com muita cara do Renato. Mas me parece que ele não está muito empolgado para voltar a trabalhar. Eu acho que não é nem com o clube. Eu acho que é ele mesmo que está desgastado com o futebol, Talvez seja. E era até uma curiosidade também. Eu até falei isso aqui ontem no Tá Na Área, Eric, imaginando até que o Renato fosse topar esse desafio. Até porque também é um treinador que recupera esse tipo de jogador, a gente já viu em outros momentos, para vê-lo mais uma vez em outro ambiente, né? Acho que na última década... o Renato foi técnico do Grêmio em 9 de 10 anos, se a gente parar para analisar, 8 de 10. Passou 6 meses no Flamengo. A experiência rápida no Flamengo em 2021. Então, também para quem gosta de acompanhar, enfim, para quem tem o Renato em determinado momento foi cogitado até na seleção brasileira naquele momento. Talvez se ele tivesse um desfecho melhor no Flamengo. Se ele tivesse ganho a Libertadores no Flamengo, ele poderia ser um primeiro nome na era pós-Tite, né? Então, também era algo que gerava uma expectativa de ver o Renato fora do ambiente Grêmio. Eu tinha quase certeza que as coisas iam acontecer nesse agora Cruzeiro e Renato, assim, exatamente pelas razões que eu e a Ana falamos agora. E o Cruzeiro agora volta a estaca zero, né? Tem o Wesley lá, que é um cara que já trabalhou no Atlético Paranaense, dirigiu o Atlético Paranaense em Série A e tudo. Mas o Cruzeiro está atrás de um técnico, já disse inclusive que o Wesley é um técnico interino, né? E volta a estaca zero. Acho que tem que ser uma escolha muito criteriosa. Sim. Eu vi uns memes dizendo sobre o Tite, né? Esse dá para cravar que não vai ser, né? O Gabigol já falou até na apresentação que... Claro, é uma brincadeira, mas você olha para o cenário do futebol brasileiro, quem hoje poderia assumir o Cruzeiro?
Né? Difícil, né? É difícil. É difícil, não é uma escolha fácil. Por isso é que eu achei que o Renato seria uma bola de segurança boa, assim, bem objetiva até. Até passar a bola para o Gabriel, para ver se existe alguém na frente agora, já que o plano A não deu certo. Como é que está essa fila aí para o Cruzeiro escolher esse novo comandante para 2025? Pois é, Bené, a lista, como você disse, aí é grande, porque são vários nomes que o Cruzeiro está avaliando. A gente apurou aqui o Luiz Castro, um dos nomes que o Cruzeiro avalia. O Cruzeiro já fez um primeiro contato, inclusive, com o Luiz Castro, para saber as condições para a contratação, mas ainda não chegou uma proposta. Esse treinador, o Luiz Castro, passou pelo Botafogo, né? Estava no Al Nassr da Arábia Saudita, ainda tem salários a receber, uma espécie de multa contratual com o Al Nassr até meados agora desse ano. Então, é um treinador que é bem avaliado no Cruzeiro, sim. É um treinador que a gente sabe que gosta de participar bastante da gestão do clube, do futebol. Então, é um dos nomes que o Cruzeiro está avaliando nesse momento. Outros nomes também o Cruzeiro avalia, como o do Antônio Oliveira, que esteve no Corinthians no ano passado. O Thiago Carpini é outro nome também que o Cruzeiro avalia bastante, que tem consideração por esse treinador. Ele está no Vitória nesse momento, ele tem contrato com o Vitória, tem uma multa contratual, inclusive com o Vitória, mas o Cruzeiro avalia muito bem esse treinador, avalia com uma possibilidade também de investir no mercado, mas aí teria realmente que chegar a um acordo com o Vitória, um pagamento de multa contratual, mas é um nome, sim, muito bem avaliado. E tem outro português também, que vocês já falaram, inclusive, que teve na mira aí do Botafogo, que é o Vasco Matos. O Vasco é uma das sensações aí do campeonato português, porque ele está levando o Santa Clara às primeiras posições, né? Está na 5ª colocação do campeonato português, tem feito uma boa campanha lá em Portugal, então é um nome que o Cruzeiro também avalia muito bem, mas também teria que chegar a um acordo com o Santa Clara. A gente sabe que o Southampton da Inglaterra tentou esse treinador há pouco tempo, então o Cruzeiro tem esses nomes nesse momento sendo avaliados, mas até o momento nenhuma proposta foi realizada, pelo que a gente apurou, mas o Cruzeiro tem certa pressa, porque, como você sabe, o Campeonato Mineiro é de tiro curto. O Cruzeiro já fez 3 partidas, tem mais 5 a fazer, e é quarta e domingo aqui no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro já tem jogo quinta-feira contra o Itabirito. Nesse jogo, Wesley Carvalho deve comandar a equipe, porque não se deve conseguir acertar com o novo treinador até lá. Mas na semana que vem, por exemplo, já tem clássico. Tem América, tem jogo contra o América e jogo contra o Atlético. Então são jogos decisivos para a classificação do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem certa urgência para contratar esse novo treinador para o lugar do Fernando Diniz. Ô, Bené, Ana, você vê a lista que, Isso que eu ia falar. que a gente apresentou ali? É restaurante aquilo, né? Você pode comer churrasco, exato. você pode comer massa, você pode comer uma salada, você pode encher o prato com tudo, enfim. Por milho, E nem coloco só na conta do Cruzeiro, não. A gente está acostumado a ver maneira isso. geral, é o Cruzeiro Quem hoje, tá amanhã livre. vai ser Quem o outro tá livre, time, nem todos aí estão livres, topar, inclusive. Open bar de comida, escolhe lá e come o que você quiser, um bandejão, cara. Então... E o nome do Luiz Castro é um que vem aparecendo, né? A gente viu Toda no Atlético hora também, Mineiro, né? no Santos. Toda hora. Acabou sendo Falta também o esse Carpini nome. aí também, hein? Daqui a pouco aparece o Carpini, sondado o Carpini. É, o Carpini não, o Jardine. Jardine, Daqui a pouco é. aparece o Jardine no meio. Que o Botafogo tentou. Enfim, o Luiz Cara, Castro assim, acaba sendo esse nome Cruzeiro hoje maior dessa lista, né? Digamos É assim. sedutor você assumir o Cruzeiro hoje, né? O Pois Cruzeiro é. chega para conversar com você, é sedutor. Você olha, é um clube com estrutura, é um clube com grana, é um clube com um elenco hoje com jogadores importantes que você pode acreditar que vão formar um grande time. Mas, ao mesmo tempo, o técnico já chega com a pressão de ter que fazer esse time ser bom, né? Sem pré-temporada, porque já vai chegar na competição. Coisa que o Fernando Diniz acabou não conseguindo aproveitar a pré-temporada. Então, ao mesmo tempo que é sedutor você assumir o Cruzeiro, mas também você tem uns riscos grandes. Por exemplo, para quem está empregado, no caso do Carpini, que está desenvolvendo um trabalho bacana no Vitória, foi super bem no Campeonato Brasileiro, levou o Vitória a uma competição internacional depois de anos. Então, aí, ok, pô, é super sedutor você dirigir o Cruzeiro, mas aí você olha e fala assim, e se não der certo? Eu tenho o meu aqui, que é um trabalho que eu estou construindo. Aconteceu no Juventude, quando ele trocou o Juventude pelo São Paulo, né? E aí acabou, foi no São Paulo, foi bem, tudo ali, ganhou a Supercopa. O próprio Rogério estava no Bahia, Fortaleza, vai para o Cruzeiro. E vai para o Cruzeiro. Então, eu acho que hoje em dia o treinador vai pensar muito antes de assumir o Cruzeiro, não pelo Cruzeiro, mas porque vai ser uma exigência grande. Esse Cruzeiro vai exigir do técnico muito. E o Luiz Castro dessa lista que a gente vê é um nome com mais casca, eu imagino assim. E o Carpini, ele acumula trabalhos
bons esses últimos anos. Se a gente pegar desde o Água Santa, Claro. que foi finalista do Campeonato Paulista, ele tem o acesso com o Juventude. O Vitória era virtual rebaixado para muita gente, ele consegue fazer um trabalho ótimo no Vitória, mas existe esse lado também, né? Porque, mal comparando, né, colocando dois treinadores mais jovens e promissores, o Seabra, quando estava no Cruzeiro, ele não teve margem para erro. A gente acompanhou na temporada passada o Seabra, claro, tendo problemas com a chegada desses reforços e tudo mais. O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro oscilando muito, mas era um treinador que estava levando, jogando bem, aí a gente pode debater, mas estava levando o Cruzeiro longe na Sul-Americana. E aí, na primeira oportunidade, a diretoria optou por encerrar o trabalho do Seabra naquele momento e contratar o Diniz. Mas nem o Diniz teve essa casca, teve essa cancha para ter esse momento, essa, digamos assim, oportunidade para errar no comando do Cruzeiro. Né? Não, e assim, o Diniz, ele foi demitido no final do ano e permaneceu, né? Então, assim, naquela história meio maluca da coletiva, enfim. Cara, foi mais surpreendente ele ficar do que não ficar no fim do ano, né? E aí tudo bem. Já que a opção foi pela permanência, a gente imaginava, pelo menos no cenário ideal, que nunca acontece no Brasil, de ter alguma convicção. Olha, vamos dar a pré-temporada para o Diniz, vamos ver no que dá. Mas não passou nem de janeiro, né? Não, e porque o trabalho do Diniz, assim, eu estava fazendo esse exercício ontem, eu não me lembro dele começar voando nenhum trabalho. Ele sempre começa com dificuldade, porque até implementar o modelo de jogo, os jogadores confiarem no modelo de jogo, demora mesmo. Ele não me lembra, assim, alguém pode me derrubar aí na internet e lembrar de algum trabalho que ele tenha dado resposta rápido. Porque se você pensar os trabalhos que ele foi muito mal, Atlético Paranaense, demitido, Vasco, que ele foi demitido, Santos, eu acho que a passagem foi rápida também. Essa é a realidade do trabalho do Diniz. O que ele viveu no Fluminense foi fora da curva, foi o ápice da maturidade do trabalho dele nesse primeiro momento. Então, assim, contratar o Diniz é você acreditar que você vai ter que perder alguns meses ali e às vezes o clube não quer que isso aconteça. O clube já quer começar ganhando e tem que ser isso aí mesmo, gente. Eu não estou falando que tem que aceitar a derrota, não. Agora, esses nomes que o Cruzeiro avalia são nomes muito diferentes, cara. São nomes muito distintos e é um elenco muito... Cara, é um elenco difícil de trabalhar. Não é qualquer treinador que vai treinar o Cruzeiro esse ano. Corre o risco de contratar agora e daqui 4 meses contratar de novo. É isso, que não seria nada surpreendente tratando-se de futebol brasileiro. É um vestiário pesado, cara. Sem dúvida. É muito difícil, pesado. Cara. Esse é um contexto que é levado em conta certamente também, né, Gabriel? Desses jogadores que a gente fala, para listar esses 3 principais, né? O próprio Pedro Lourenço já falou isso, que o Cruzeiro conseguiu o maior ídolo, né, dessa geração, né, dessa época, de Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Cássio, Dudu e Gabigol. São 3 nomes gigantes, então não é um vestiário. Pereira, você tem além Fabrício disso, Bruno, você tem Lucas Silva, você tem Lucas Romero. Cara, Matheus Henrique, o Wallace, o William. Cara, são jogadores. O próprio Fagner já tem lá o Fagner. Então, assim, é um elenco assim que você olha e fala assim. Você tem que chegar, o técnico tem que saber chegar. Não pode ser o técnico bonzinho. Isso certamente é levado em conta também, né, Gabriel, na hora de fazer esse perfil. E, claro, contextualizando com o que você falou, o Cruzeiro tem essa recuperação, digamos, para fazer no Campeonato Mineiro, com 2 jogos importantes pela frente. Pois é, e até por isso esperava-se o acerto com o Renato Gaúcho, porque considerava-se que era um treinador muito bom de vestiário para conseguir conversar com os jogadores, acalmar os ânimos na hora que precisasse. E o Renato já tem esse histórico também, né, de trazer jogadores que não estavam tão bem e ele conseguir voltar, que eles joguem muito bem. Foi o caso muitas vezes no Grêmio, né? E esperava-se isso talvez com o Gabigol, o Dudu, até o próprio Matheus Pereira, que terminou a temporada não tão bem. Então, esperava-se que com o Renato Gaúcho o Cruzeiro tivesse esse trabalho muito bom de vestiário com esses atletas de muita experiência. O Cruzeiro montou um time com jogadores muito experientes, com grandes conquistas na carreira, visando realmente voltar a ganhar grandes títulos. Então, o Renato era visto como um ponto forte nesse aspecto do vestiário.